Olá, boa tarde. Hoje é dia 29 de junho de 2018. Está começando mais um programa Fundos Imobiliários aqui pela Infomoney TV. E hoje eu vou fazer um mistério, hein? Não vou falar nem o tema nem o convidado. Daqui a pouquinho você vai descobrir e vai gostar muito de saber quem é e do que vai ser falado. Então vou direto passar para os fatos relevantes e para os recados, para a gente poder discutir depois os fatos relevantes e os destaques da semana com o convidado, que vai dar mais um show aqui. Fatos relevantes. Dia 27 de junho, o projeto Água Branca, que é administrado pela Coivo Valores, divulgou que o fundo recebeu uma proposta de acordo para encerrar uma ação judicial que cobra a renda mínima garantida. Olha, isso dava um programa à parte, hein? O valor da proposta é de 7 milhões de reais. Então o administrador vai encaminhar uma carta consulta aos cotistas e eles, ou você, que é cotista do fundo, vai decidir se aceita ou não essa proposta. Caso seja aceita, dos 7 milhões vão descontar 10% dos honorários advocatícios e mais a taxa de administração do fundo, e aí isso então provavelmente vai ser distribuído, não sei se uma vez só, ou se várias vezes, não ficou claro no fato relevante. O que está claro é que esse valor líquido geraria R$ 7,54 por cota. Daí você vai distribuir em uma vez ou várias vezes dentro do semestre, isso não ficou claro. Bom, esse fato relevante traz muita coisa. Primeiro, para você que ainda não sabe que renda mínima garantida não tem nada de garantida, está aqui um exemplo real de que não existe esse negócio de renda mínima garantida. De garantido não tem nada, a renda mínima sai do seu bolso, sai do bolso direito à vista, volta para o bolso esquerdo a prazo. Bom, a gente não vai discutir isso hoje, tem vídeo falando disso, já fiz programa, tem matéria do Diego Lázaro Borges, tem tudo para você ir atrás e falar. E depois o convidado vai querer falar disso, que ele se deixar ele já atropela e começa a falar agora, ele tá louco para falar. Outro fato relevante aqui, ó, dia 28 de junho, Shopping West Plaza, administrado pelo BTG Pactual. Houve um novo pedido de convocação de Assembleia Geral Extraordinária. Você deve estar lembrado, se não me engano foi na semana passada, eu falei desse fato relevante. Cotistas com mais de 5% das cotas fizeram um pedido de convocação de AGE para uma série de temas que eles querem propor. E esses mesmos cotistas fizeram uma nova proposta, então tem lá um pedido ajustado. Algumas coisinhas mudaram. Novamente eu trouxe só o principal aqui, os grandes tópicos, ó. Transferência da gestão do fundo imobiliário, alteração da política de investimentos, e aí tem vários subitens na alteração da política de investimentos, e diminuição da taxa de administração. Se intere disso, vote, pegue lá, tem uma cédula que você pode votar, mandar uma procuração com o seu voto, não deixe de participar se você é cotista desse fundo. A data ainda não foi definida, mas certamente essa assembleia será convocada. Também no dia 28 de junho, Cirela Terra Corporate, o THRA11, que é administrado pelo BTG Pactual também, anunciou que um inquilino que estava em atraso regularizou o pagamento da locação mais a multa. Então a próxima distribuição de rendimentos deve ser 49,21% maior. Ok? Eram esses os fatos relevantes. Quero falar do nosso curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Estudar, não tem um momento certo para estudar, mas nesse momento de queda, se você está assustado, não está entendendo o que está acontecendo com o fundo imobiliário, estude, invista em você, no seu conhecimento. Curso online que eu gravei aqui em parceria com Infomoney Educação, tem quase 9 horas de conteúdo e ao adquirir você tem 12 meses para fazer e refazer o curso quantas vezes quiser. Tem também o e-book que a gente escreveu, o Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários. Esse e-book é gratuito, você encontra aí nesse site que está na sua tela. Vai lá, é para quem está começando agora ou quem ainda não investiu em fundo imobiliário, vai entender com clareza o beabá, como eles funcionam. E também quero te falar para bater um papo comigo lá na minha página do Facebook, facebook.com/Arthur V. Moraes. Me encontra lá, manda um recado, fala do programa de hoje, que eu sei que você vai gostar muito, e deixa um recadinho que sempre que puder eu respondo. Eu leio todos e vou responder na medida do possível. Legal. Olha aqui, ó, destaque da semana, e aí você vai entender o porquê do programa de hoje, ó. Lei número 8668, de 25 de junho de 1993, que dispõe sobre a constituição e o regime tributário dos fundos de investimento imobiliário. Está fazendo 25 anos da criação, por esta lei, dos fundos de investimento imobiliário no Brasil.
um marco que a gente não podia deixar de tratar aqui no programa Fundos Imobiliários. Então esse programa ele tem duas funções hoje: comemorar 25 anos dos fundos imobiliários e fazer uma devida homenagem a quem é um dos grandes batalhadores deste mercado desde o seu princípio até hoje, que é o meu convidado de hoje, o Sérgio Beleza Filho, que fazia muito tempo que não vinha aqui, hein, Sérgio? Precisava ter voltado até antes. Imagina, prazer estar aqui com você. É uma data importante, bem lembrada. Nós estamos fazendo bodas de prata dos fundos imobiliários. Tem já muita água correu debaixo dessa ponte, a gente já viu muita coisa acontecer e dá um gosto muito grande estar nisso até hoje, e estar vendo essa indústria no que ela se tornou, no que ela virou. Hoje ela tem um programa como esse teu, semanal, com uma audiência maravilhosa aqui na Infomoney TV, e a gente percebe que isso é um negócio que veio para ficar e que vai crescer ainda muito, muito. Só o começo. Quer ver? Tem os destaques, você vai fazer junto comigo esses destaques aqui, ó. Saiu o boletim do mercado imobiliário da B3. 365 fundos na indústria que somam 80 bilhões de patrimônio líquido, sendo desses 150 já listados em bolsa. 150, hein? Valor de mercado dos listados em bolsa, 44 bilhões. E aí o que a gente mais gosta de ver, ó. 155 mil cotistas, 155,365. São 5,7 a mais de um mês para o outro, 8.400 de um mês para o outro. Mas quando a gente olha 12 meses para trás, ó, em um ano, 60 mil novos cotistas, crescimento de 63% do número de cotistas. É pouco, mas é um crescimento muito expressivo. 60% em um ano. Realmente é pouco. Agora a gente sabe que 82% hoje, segundo esse mesmo boletim da Bolsa, são pessoas físicas. E essa relação até deve mudar um pouco. Obviamente ela é forte assim em função da isenção de imposto de renda que existe na distribuição de rendimentos para as pessoas físicas, mas uma recente mudança que o Banco Central colocou no ar há um mês atrás faz com que as entidades de previdência privada, os fundos de pensão, que sempre olharam um pouco para esse mercado, preferiam atuar diretamente, o que eu sempre achei uma coisa que eles deveriam pensar melhor, mas agora, por força da lei, vão ter que pensar. Os investimentos imobiliários dos fundos de pensão foi para uma alíquota bastante grande, agora eles vão poder investir até 20% em imóveis, só que eles não podem mais, a partir de agora, investir diretamente. Eles vão ter que usar um instrumento do mercado de capitais. E o fundo imobiliário, sem dúvida nenhuma, para mim, esse instrumento é o mais confortável, mais adequado para eles entrarem. Sim. Da mesma forma, eles não vão poder ser donos sozinhos de um fundo que seja criado agora, com novos investimentos. Eles vão poder ter no máximo 25%. Isso mostra que essa indústria deve começar a atravessar uma nova fase. E o principal que a gente sempre fala, que é o motivo de tudo isso, que é a taxa de juro num patamar muito mais adequado, que acaba atraindo hoje investidores de todo lado procurando uma rentabilidade melhor e, sem dúvida nenhuma, o negócio imobiliário é muito importante. Primeira vez que você veio aqui, a frase que ficou marcante da sua participação, que virou até a chamada da matéria que é feita depois do programa, é que a isenção de imposto de renda não é o problema de fundo imobiliário. Exato. Perder a isenção não seria o problema. O problema era a taxa de juros elevadíssima. A gente estava com 12%, 13% na época. O juro é o maior predador do investimento imobiliário. É uma coisa que quem é que vai querer investir, né, em imóveis com o governo pagando taxas como a gente assistiu? Eu lembro quando a gente lançou o Europar, nós vamos falar dele aqui, a taxa de juros era qualquer coisa como 20% ao ano. Quem é que investia em alguma coisa que talvez desse 1% ao mês com a garantia do governo que dava 20 e poucos por cento ao ano? É uma coisa maluca. Apesar disso tudo, o mercado vem desenvolvendo, né? Eu fui procurar nas minhas coisas, o que eu achei de mais antigo é isso que está na tela aqui, ó. Esse boletim que eu acabei de mostrar com 155 mil, só que esse aqui é de 2013, ó, de agosto de 2013. Na época, BMF Bovespa não era B3 ainda. Olha lá em 2008, 25 fundos listados, agora eu acabei de falar 150. É um crescimento muito expressivo. A gente sabia o CNPJ de cada um. Olha o número de investidores, em janeiro de 2011, ó, não dava 20 mil investidores. E aí já tinha tido um grande crescimento, estava com 103, agora a gente já tem 155, 50% a mais do que isso. Então as coisas vão andando, né? No ritmo que deveria, ou aquém desse ritmo, mas as coisas vão andando. E você é um batalhador disso desde o começo.
Nós começamos, basicamente, o Fundo Imobiliário nasceu dentro do Secov. Várias entidades se reuniram, Bolsa, a Ancor, a Deval, que na época não eram juntas na mesma associação, todas essas entidades se uniram em torno do Secov para poder viabilizar esse instrumento. Nós tivemos algumas reuniões lá no Secov que montaram isso, algumas pessoas que vale a pena sempre lembrar, Arthur Parkinson e Marcelo Terra foram duas figuras proeminentes lá do Secov que batalharam muito nisso, na administração do Sérgio Mauad, todo o trabalho do Ricardo Asbeck, mas eu sempre lembro da grande força por trás do meu primeiro patrão, meu chefe, Romeu Chap, querido. Então, o Secov foi e sempre foi a casa que deu esse suporte para a largada. Então, nós tivemos em 25 de junho de 93 a edição da Lei 8668, que já dizia o seguinte, que a CVM ia ser a responsável pela fiscalização desse mercado, pela normatização e tal, e que já ia colocar, e de fato colocou em audiência pública um texto que eles já tinham preparado do que viria a ser, em 14 de janeiro do ano seguinte, 94, a Instrução 205, que foi quem, vamos dizer assim, autorizou a começar de fato os fundos imobiliários. Tanto que nós demos entrada uma semana depois, dia 21 de janeiro de 94, nós demos entrada através da RMC Corretora, que tinha como sócio o José Stefanes Ferreira Gringo, dono da RIT Engenharia, que queria fazer e fez o primeiro fundo imobiliário do Brasil. Eu estruturei para ele, que é o fundo imobiliário Memorial Office, que é proprietário do Memorial Office Building, um prédio lindo que fica ali ao lado do Viaduto Antártica, pertinho do Projeto Água Branca que a gente falou aqui. Ao lado do Projeto Água Branca, que também foi uma iniciativa, um empreendimento feito pela RIT, também pela mesma RMC, já do outro lado do viaduto, em cima do terreno onde funcionou antigamente as indústrias Matarazzo. E está lá os dois que estão até hoje aí gerando renda, em alguns momentos um pouco mais, outros momentos um pouco menos, mas estão até hoje. Eu brinco que lá vamos dizer, é a esquina do fundo imobiliário, porque você tem de um lado do Viaduto Antártica o Memorial Office Building, do outro lado dele você tem os dois prédios que formam o Projeto Água Branca, e do outro lado da Avenida Francisco Matarazzo o West Plaza. Então, no mesmo local ali, há muitos anos surgiram 3 fundos imobiliários. Parece que tem alguma coisa ali que atrai. Bom, de lá para cá, o que ajuda a explicar esse crescimento? A gente sabe que vai crescer mais, a gente sabe que vai desenvolver ainda mais, mas muita coisa já aconteceu. O que mais, você que não só assistiu, mas contribuiu com tudo isso, o que mais ajuda a explicar? CVM tem o seu papel, Bolsa tem o seu papel, o que queria que você... Eu acho que o que é importante nisso, primeiro, é o seguinte, nós temos uma legislação muito bem feita, tanto que ela não sofreu grandes alterações de lá para cá. Nós tivemos alguma coisa que mudou na parte tributária, alguma coisa importante que aconteceu na 472, sem dúvida nenhuma, que foi uma legislação, foi uma instrução CVM que trouxe uma série de novidades, possibilitando principalmente que novos ativos entrassem dentro do ambiente do fundo imobiliário. Mas eu acho que o fundamental nisso é o seguinte: para mim, a estrutura do fundo imobiliário é muito sólida. O fato da gente não poder alavancar é uma coisa que pode parecer um pouco retrógrado da minha parte e conservador, mas isso, para mim, explica muito porque a gente tem uma história de 20 e tantos anos de fundos imobiliários sem nenhum tipo de problema sério. Podemos ter um ou outro fundo que foi lançado com um preço exagerado, isso faz parte do jogo, infelizmente, e o mercado tem que saber aquilatar quem fez isso e selecionar melhor no futuro, mas nós temos inúmeros casos de sucesso. Nós temos, para mim, um dos casos mais brilhantes, mais bacanas do mercado é o caso do fundo do Shopping Higienópolis. Vocês vejam que é um empreendimento tão bem pensado, tão bem calculado. Não é o fundo imobiliário que fez ele ser assim, é o empreendimento que é muito bom. Foi tão bem planejado, tão bem projetado, que ele já está no 4º administrador, em 18 anos de história que esse shopping está em funcionamento, e ele vai maravilhosamente bem. A história do lançamento desse fundo foi muito bonita. O grupo Plaza, o Vitor Malzoni, que são os dois nomes do mesmo grupo, que lançou esse empreendimento, estava na dúvida na época se fazia um fundo imobiliário
ou se emitia debêntures. E eu lembro que eu trabalhei muito para convencê-los a fazer via fundo imobiliário, porque nós só tínhamos tido até então um único fundo imobiliário que tinha tentado vender cotas para pessoas físicas e que conseguiu vender, que era o Financial Center, que hoje se chama Rio Bravo Renda Corporativa, mas no começo era um fundo monoativo, que foi lançado em agosto de 99 e que vendeu 6 andares de um prédio lindo que fica na esquina de Bandeira Paulista com Juscelino Kubitschek. Baseado nesse relativo sucesso dessa operação, que na época foi feita pelo Grupo Cirela em parceria com o Unibanco, eu me senti à vontade se aquilo foi bem, eu falei, imagina um shopping em Higienópolis que estava para inaugurar exatamente naquele momento, nós íamos fazer, vamos dizer, a venda das cotas no mesmo momento que o shopping estava inaugurando, no Natal, e aí o Banco Uninvest aparece como o estruturador dessa operação, foi quem me convidou para entrar nisso. Outro grande nome a ser destacado nessa trajetória. Não há como contar a história do fundo imobiliário no Brasil sem falar do trabalho que o Banco Uninvest fez. Foi um trabalho precioso, Fábio Nogueira e sua equipe, Vitor Bidetti, Rodrigo Machado, eu vou esquecer os outros nomes, me desculpem, mas Moise Politi comandando tudo como sócio do grupo, mas fizeram um trabalho tão importante que criaram uma massa tão grande dentro do que eles chamaram de Brazilian Finance, que é a empresa que englobava todas as operações, que o BTG hoje, que é o maior administrador talvez do mercado, virou o que virou porque ele foi lá e comprou a Brazilian, ou seja, já com tudo aquilo embarcado. Sem dúvida nenhuma, o trabalho que o Banco Uninvest fez foi primoroso, porque saiu com fundos para todo lado. Teve fundo de shopping, teve fundo de hospital, teve fundo de hotelaria, que o Max Invest, que é o único fundo de hotelaria que fez sucesso até hoje, que tem como parceiro um experiente gestor, que é o Diogo Canteiras da Hotel Invest, faz questão de falar. Mas tudo isso, você vê que foram operações de muita coragem, né? E isso aí vem, vamos dizer assim, e a operação do Shopping Higienópolis ficou muito interessante porque uma cota que foi vendida na época a R$100 com muita dificuldade, não foi nada fácil vender aquele fundo naquela época, nós levamos 6 meses para fazer a colocação de R$40 milhões. Hoje essa cota está por volta acho que de R$1.000, fora o que distribuiu de rendimento ao longo do tempo. Não tem cotista, eu não conheço nenhum outro mercado onde os cotistas, eu saiba exatamente o que o investidor tem há 18 anos. Eu tenho vários clientes que compraram cotas comigo e com o Banco Uninvest de shopping em Higienópolis e que não venderam até hoje. E só fazem cada vez que pega o rendimento, vai lá e compra mais. E quando você fala isso, às vezes dá a impressão que foi um sucesso desde a largada. Só de você falar que demorou mais de 6 meses para distribuir tudo, você vê que já não foi bem assim. E você conseguir buscar um gráfico histórico, ele caiu no começo, não foi fácil assim. Ele não caiu tanto, porque a garantia de rentabilidade que foi dada de 1,25, esse número 1,25 aparece muitas vezes na história porque era um número que a gente, menos 1,25, menos 20% de imposto que existia na época, esse imposto exagerado que foi colocado no fundo imobiliário no início, ele dava 1% que era o sonho dourado do investidor. No começo, eu encontro até hoje em assembleias do Higienópolis, por exemplo, um ou outro cotista fala assim, poxa, você me vendeu muito pouco. Eu falo, só há de lembrar que quando eu vendi, o senhor só colocou o que a gente chama vulgarmente de dinheiro de pinga. O senhor colocou o dinheiro achando que estava perdendo aquele dinheiro. É verdade ou não? Ele falou, é verdade. Eu falei, então, o senhor tem que ficar feliz. O senhor que devia ter comprado mais. E eles compraram mais. Tanto que esse mercado continua retroalimentado o resto da vida. Né? E aí a gente está passando por um momento de eleição, por um momento de queda do IFIX e de outras classes de ativos e tal. Pega um histórico desses, tudo que você está falando, o shopping em Higienópolis, Projeto Água Branca, Memorial Office, quantas eleições e quantas turbulências de mercado esses ativos já passaram e estão aí. E esse é um ponto importante. Por que esse mercado é tão sólido? Porque o investimento em imóveis, especialmente na carteira dos fundos que estão em atividade, a grande maioria dos fundos que estão em atividade tem uma carteira de imóveis recentes, imóveis novos e imóveis muito bem administrados. Esses fundos são bem administrados, esses imóveis são bem administrados, isso aí cria valor, cria segurança. Então a gente percebe, se a gente acompanhar os gráficos e olhar, nesse próprio boletim da B3 mostra que se a gente teve nos últimos 7 anos uma oscilação do Ibovespa de 20% positiva, o IFIX, que é o índice que mede o desempenho dos principais fundos imobiliários negociados na Bolsa, teve uma evolução de 140%. Ou seja, nós temos uma qualidade do ativo que vai dentro do fundo imobiliário extremamente importante. Agora, foi difícil fazer isso, não foi muito fácil. Eu lembro quando a gente lançou o primeiro fundo imobiliário na Bolsa, que foi em 2002, na verdade o lançamento foi em 2002 e ele inaugurou em 2003.
tive a alegria de ter tido nessa operação do Europar, que foi esse fundo que nós lançamos. Nós tivemos tocando a campanha com a gente, o saudoso Cantidiano, que foi presidente da CVM, já falecido, querido amigo, esteve com a gente, estava Raimundo Maliano, que foi um homem importantíssimo, estava o próprio Arthur Paxson, Fernando Silva Teles, dono da Coinvalores, onde eu trabalhava. Nesse lançamento do Europar, nós tivemos uma dificuldade tão grande, para você ter uma ideia, eu lembro que a gente mandou em 2002 um e-mail para 12 corretoras de valores, convidando-as para participar conosco da colocação. 6 fingiram que não tinham recebido e-mail. Não é que não falam, elas ficavam escondidas debaixo da mesa. Ou seja, havia vamos dizer assim, uma rejeição à novidade e tal, muito grande. Até hoje a gente não tem as grandes instituições financeiras envolvidas de vez com o fundo imobiliário, com honrosas exceções, como por exemplo o Grupo Itaú, que tem lá um papel bastante importante, mas o primeiro movimento mesmo de uma instituição financeira para entrar foi a Caixa Econômica, que fez o fundo, o Almirante Barroso, naquele mesmo 2003, do prédio da sede delas no Rio de Janeiro. O Banco do Brasil só viria 2 anos depois a fazer o primeiro fundo imobiliário dele. E sempre usando o fundo imobiliário para fazer uma coisa que eu acho que eles até devem fazer, vender ativo e virar inquilino. E vender para a sua rede de investidores, que não tem nada mais adequado. E aí, a gente ainda precisa ver o resto da indústria financeira entrar nesse mercado. Então, XP faz um grande trabalho, sem dúvida nenhuma. Credit Suisse fez um trabalho sensacional, trazido quando ele comprou a Red aí que eu queria chegar. Você falou de toda a importância desse pessoal e de fundos monoativos. Tá. De repente chega Reding Grifo primeiro, depois Kinea, a BTG com o BC Fund, e começa o que eu diria uma segunda geração de fundo imobiliário, que são os multiativos. O BC Fund, na verdade, já tinha começado na época do Orinvest, lá dentro do ambiente da Brazilian Finance. Mas se não me engano foi em 2010, né, o IPO dele. Ele já existia, mas era fechado, em 2010 ele veio ao mercado. Essa nova geração, sem dúvida nenhuma, trouxe a qualidade que o fundo imobiliário precisava ter. A indústria de fundos que tem vários ativos setoriais, vamos dizer, o Brasil Shopping, o Real Estate do CSHG, o CSHG Logística, todos esses fundos acabam entrando dentro do próprio Kinea. O Kinea, então, quando começou, ele é o único que tem até, se eu não me engano, galpões escritórios e tal. Ele é mais ousado até que os outros. E pode, porque uma instituição financeira do tamanho do Itaú, do Bradesco e tal, tem capacidade para levar seu cliente e falar, pode vir comigo, porque o fato de eu ter galpão e tudo mais mostra, inclusive, que eu estou diversificando, vem comigo, né? Exatamente. Então, essa nova, vamos dizer, geração que veio para o mercado é importantíssima, porque trouxe uma qualidade, e nisso o trabalho, por exemplo, do que a Reding Grifo estava fazendo dentro do grupo Credit Suisse, no momento que ela foi adquirida pelo Credit Suisse, fez uma tremenda diferença, mexeu com o mercado e começou a trazer essa novidade. E hoje o grupo que estava lá dentro, que saiu e montou a Red, está continuando com o mesmo fôlego, ou talvez até maior. Então é o que é muito bacana da gente ver. Aí então, já falamos de bolsa. Acho que a Ambima, pelo menos mais recentemente, tem tentado fazer sua parte aí, assinou acordo com a CVM. Nós já falamos do papel da CVM, da Bolsa. Então deixa eu fazer só uma interrupção. Faça. Bolsa teve um fator importantíssimo. A Bolsa teve uma comissão que funcionou durante algum tempo lá dentro, que hoje nós transferimos para o Secov. E aí, quando houve a fusão Bolsa-BMF, lá para trás, ela extinguiu as suas comissões, a gente aproveitou naquele período, quando estava meio parado, eu levei essa comissão para o Secov, funciona lá dentro hoje muito bem. E a Bolsa acabou fazendo de volta as suas comissões. Mas a Bolsa, na administração de Raimundo Maliano, foi fundamental, porque o trabalho das pessoas do mercado de fundos imobiliários dentro da Bolsa contou com um apoio muito grande, que fez com que a gente conquistasse muita coisa, especialmente a isenção do imposto de renda no rendimento para as pessoas físicas. Então o trabalho da Bolsa foi muito fundamental. Então todos esses participantes que você nomeou, já falamos de uma primeira geração, falamos de uma segunda geração, aí veio 2012, 2013, um período de euforia. Como que você, um dos pais da criança, viu essa adolescência dos fundos imobiliários, vamos dizer assim? Eu acho que essa fase, bom, eu estou na frente dele, ele vai agora ficar com vergonha, mas eu acho que essa fase agora está maravilhosa. Você pega, por exemplo, eu tive um site, o fundoimobiliario.com.br, que é o meu
meu site, né? Ele teve que ficar parado, e está parado há 4, 5 anos, porque eu me tornei um agente autônomo e a CVM entende que quem é agente autônomo não pode continuar no negócio de consultoria de investimentos, e o site podia ser um problema. Então agora eu estou, hoje, dia 29, me desligando oficialmente como agente autônomo, então eu vou poder voltar ao meu site. Mas nisso surgiram novos mecanismos como o seu programa, que é sensacional, como o site Clube FI, como uma série de outros sites e blogs e grupos de WhatsApp que a gente sabe que a gente participa, que tornaram esse mercado muito mais refinado. Você tem hoje em dia informações muito mais importantes que você pode avaliar, você tem acesso a informações. Imagina você entrar num site e poder olhar hoje, vai haver uma assembleia, eu posso pedir procuração para outros cotistas ou oferecer minha procuração para quem quiser me representar. Hoje tem um universo muito mais, vamos dizer assim, abrangente, né? de gente jovem entrando nesse mercado, trazendo sangue novo para isso aí. Há uma indústria em crescimento de gestores de fundo imobiliário bastante grande, que é muito importante, várias instituições financeiras participando, isso tudo foi começando a melhorar a coisa. A chegada da 20 Partners, com um fundo que já atingiu 1 bilhão. Então, você vê, a XP, em tão pouco tempo. A XP numa segunda vinda ao mercado com fundos que estão ficando grandes. A gente está aumentando o número de grandes fundos, né, de fundos de grande tamanho, bem diversificados e novos gestores. Né? E olha, é uma coisa que a gente percebe que é só o começo. Só o começo. A gente percebe que isso aí vai crescer muito, que é uma indústria que não vai parar. Se hoje nós temos lá cerca de 700 mil investidores em ações e 150 mil pessoas físicas e 150 mil pessoas físicas investindo 155 mil pessoas físicas investindo em fundos imobiliários, eu acho que o Arthur já acha isso e eu endosso o que ele acha, nós vamos passar. O número de investidores em bolsa. Nós vamos. Porque é muito agradável investir em fundo imobiliário. A gente não tem exemplos de pessoas que, vamos dizer assim, se desgastaram nesse mercado. Você só tem bons exemplos. A gente tem um ambiente, quando a gente vai numa assembleia, a gente tem um ambiente conversando com os cotistas muito agradável, mesmo que seja uma assembleia polêmica por qualquer motivo do fundo, mas quando nós, os intermediários, os parceiros nesse mercado, encontramos com essa massa de clientes, todo mundo tem, vamos dizer assim, um ambiente muito agradável. Todo mundo se conhece e reconhece o trabalho do outro, se ajuda, né? Por isso que eu digo para você, que eu até tinha esquecido de comentar isso com você, mas que meu sonho é botar de pé esse ano, se Deus quiser, o primeiro Congresso Brasileiro de Fundos Imobiliários, um negócio... Ótimo que você tenha falado isso. Porque é uma coisa que eu já vivi, né, assistindo a REIT lá fora. O REIT desse ano, que é o evento no qual eu me inspiro para tentar fazer igual aqui, o REIT esse ano teve 2.800 participantes assistindo, 116 fundos se apresentando. Isso é uma coisa, em 3 dias, é uma coisa sensacional. Aproveitando essa sua vontade de continuar fazendo coisas novas, eu vou fazer aquela pergunta que eu te dei uma lambuja, eu te dei uma semana para pensar nessa pergunta. Mandei por WhatsApp para ele teve uma semana para pensar. Mas é o seguinte, eu estou aqui conversando com o vovô Sérgio Beleza. Exato. Vovô de 2 netinhos. Oba. Né? E que entrou no mercado de capitais na década de 70. Em 72 eu estava como auxiliar de pregão na Bolsa. Em 71 fui office boy do Romeu Chapchap e em 72 eu estava como auxiliar de pregão na Bolsa de Valores de São Paulo. Trabalhou distribuindo ações, depois enveredou para o mercado de derivativos, commodities. Na década de 80 inteira. E aí chegou no mercado de fundos imobiliários, abraçou e virou um dos maiores batalhadores desse mercado até hoje, porque você podia parar e não quer parar, quer fazer mais coisas. Por que alguém que começou na década de 70, no momento em que se deparou com esse produto, falou, eu vou batalhar por ele? Por que isso? Você me deu realmente uma semana de lambuja, e quem é idoso, tem cartão de idoso, tem direito a ter essa preferência, mas não é tão simples responder isso, mas é uma coisa assim, é uma paixão. Eu primeiro tenho que reconhecer que é uma paixão. Eu tenho uma identificação, uma identidade com o
com investimento imobiliário muito grande. Eu atuo também no outro mercado, que é o mercado de CEPAC, que é o título da prefeitura, que aumenta o potencial construtivo, e adoro isso. Me relaciono com isso com grandes incorporadores e construtores e tal. Mas o que eu percebo é o seguinte: a indústria do investimento imobiliário é uma indústria que me traz muito prazer em estar dentro dela, porque ela é muito séria, ela é muito sólida, ela tem que buscar inovação, ela tem que sair pensando em novos meios de atingir o investidor, de acompanhar o mercado, mas é sempre uma coisa que traz atrás disso uma solidez, uma segurança muito grande. Produtos imobiliários de renda frequente, que é a minha especialidade, eu sei que nós temos fundos imobiliários voltados para papéis de renda fixa, e eu, sinceramente, não escondo isso, eu não me empolgo muito com isso, porque é mercado de renda fixa, e eu não me interesso muito por isso, mas especialmente o mercado de investimento imobiliário tradicional me deixa apaixonado, me deixa muito contente, e eu não pretendo largar isso tão cedo. E nesses anos todos distribuindo, acho que nunca teve um caso de falar, nossa, um cliente meu teve uma grande perda patrimonial ou coisa do tipo, né? Nunca. Eu nunca tive na minha experiência, que eu me lembro, nenhum cliente que tenha ficado chateado, magoado, nem nada, porque a gente trabalha. Eu não faço mais agora a parte de intermediação de clientes, mas eu tenho certeza que todo o trabalho que a gente fez e as equipes com quem eu trabalhei e as pessoas com quem eu trabalhei, deixo aqui meu abração para a Josi, que está comigo há muitos anos e fez um trabalho lindo comigo, me ajudou bastante, e hoje está aí numa nova caminhada bacana nesse mercado. Eu acho que a gente nunca teve nenhuma situação de desgaste, nenhuma situação de estresse, porque sempre são investimentos que a gente tem que tomar com muito cuidado, com muita, vamos dizer assim, com muita observação do que está acontecendo, o que está por trás. O programa do Arthur, inclusive o Arthur, ele é muito vigilante nesse sentido, de a pessoa entender o que está por trás do negócio que ele está investindo, não ficar só de olho na garantia de rentabilidade, na placa linda na Avenida Faria Lima, não, vai ver o que está por trás, o que está garantindo a sua renda, isso é fundamental, quem está gerindo, qual é o histórico, porque hoje você tem vários instrumentos para poder avaliar isso aí. Assista o programa do Arthur, vá ver os outros sites, veja as entrevistas do Clube FI, veja o Baroni fazendo os programas dele, que ele faz tão bem feito, entra para os grupos de WhatsApp, é realmente um negócio que só vai trazendo cada vez mais cada vez mais gente chegando, querendo compartilhar conhecimento, e isso é sensacional e nos mostra o embasamento do que a gente fala, que esse mercado ainda vai crescer muito. Tempo esgotado aqui, Sérgio, eu queria mais uma vez te agradecer e mais uma vez te parabenizar. Eu quero que você receba esse programa hoje como uma homenagem justa e merecida a toda essa história que você construiu e que ajuda a gente a construir, né? Quem está investindo em fundo imobiliário hoje precisa saber que boa parte é por causa do seu trabalho. Mas tem muita gente aí. Obrigado, eu te agradeço muito, mas o seu trabalho, o trabalho de todo esse pessoal que a gente citou e de todo mundo que a gente esqueceu de citar, me desculpe quem eu esqueci, mas Rio Bravo fez um trabalho e faz um trabalho sensacional, já estava esquecendo de falar deles. O trabalho da Coinvalores, fundamental até hoje, administrando fundos que vão sempre muito bem e estão sempre muito bem administrados. Essa indústria que hoje gira em torno é muito grande. Meia hora não ia dar para falar de todos eles. Isso aí. Tá bom? Então a gente volta numa próxima. Obrigado, Arthur. Obrigado, parabéns. Para você um grande abraço, um excelente final de semana. A gente se vê na sexta-feira que vem.